Eu até comentei num canal, o canal do pastor da Bola de Neve, é o nome da igreja, Bola de Neve, Daniel Lopes, né? Ele começa a ensinar e ele vai fazendo um engodo, um enredo, até a pessoa se inscrever lá no canal lá secreto, chamado a Arca, né? Se não se inscrever, não sabe o que ele está ensinando, né? Eu fiz uma publicação aqui, um comentário que eu botei no canal dele, né? Deixa eu virar aqui de novo. Aí, a publicação que eu fiz aí. Tá lá. Matitial 10:8. De graça receber, de graça dai. Foi Mancheu Chu que ensinou isso. Ele ensinou isso aí. Cure os leprosos, os outros doentes, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Então não é para cobrar, para pregar. Não. Vocês receberam sem pagar. Isso é o que significa de graça receber, de graça dar. E vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não pode cobrar para pregar, gente. E os cachês de cantor hoje é 90 mil, 200 mil. Eu digo aqui, eu que estou dizendo, eu tenho o meu canal e tenho um conteúdo de mais de 2.200 vídeos explicando as profecias da Bíblia e sou incapaz de cobrar, não cobro nada, eu dou de graça. Eu nunca vou fazer uma pregação e dizer só para os membros do grupo, para obrigar os outros a se inscrever no meu grupo, no meu canal, né? Só para os membros do canal, para pegar dinheiro, não. Por que eu não faço isso? Porque eu desejo, no final da carreira, desejo ser salvo, como Paulo. A palavra de Deus não é comércio e não deve usar a Bíblia para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro com a Bíblia? Se você pregar igual o Balaão, você vai ficar rico, né? Agora, presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo pregava gratuitamente para que no final da corrida vencesse e não fosse reprovado. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17. Por isso, é Paulo dizendo, por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Versículo 18 de 1 Coríntios 9. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada, ou seja, gratuitamente, sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Então, Paulo tinha direito, por exemplo. Vamos ver aqui que as congregações tinha o dever, era um direito de Paulo, de sustentar Paulo. Mas nesse sustento, como as congregações sustentavam Jacó, que se chama de Tiago, Kefa, Pedro e Joanã, e Paulo diz, eu tenho o mesmo direito que Kefas, que se chama de Pedro, tem. Mas eu não vou usar desse direito. Paulo tinha sua profissão. E trabalhava para não fazer negócio com a palavra de Deus. Ele fazia tenda, né? 2 Tessalonicenses 3:8. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Então, tudo que os outros davam a Paulo, ele pagava. Olha o que Paulo está dizendo. Quero ler isso, é Bíblia. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar de dia e de noite. Até Áquila e Priscila ajudava o apóstolo Paulo fazendo tenda. Era a profissão dele. Como um construtor, né? A fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, irmãos e irmãs. É claro que temos o direito de receber sustento. É o mínimo. Quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Paulo disse, se eu preguei coisas espirituais, é normal vocês me darem coisas materiais, meu sustento. Recusei receber salário da igreja, da congregação. O nome correto é congregação. Kenesia e Keilá, comunidade de Corinto. Queria salariar Paulo, ele recusou. Estava trabalhando de graça, né? Mas ele disse que ele tinha direito ao sustento. Não a luxo, porque hoje pastores grandões têm helicóptero, aviões, fazendonas, chacronas, apartamentões, aí é luxo. Land Rover, Ferrari, Toyota, aí é luxo. Paulo disse que, no mínimo, um pregador verdadeiro do evangelho tem direito ao pão aqui, ao alimento, né? Porque é pregador. Mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí em Corinto, demos esta regra: quem não quer trabalhar aqui, não coma. É em Tessalônica, na igreja, na congregação, na igreja, congregação Tessalonicense. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como que preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Não queria trabalhar, diz que a vinda do Senhor Yehoshua era naquela hora, né? Em nome do Senhor Yehoshua, 2 Tessalonicenses 3:12, ordenamos com insistência
A essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. É do suor do teu rosto, você viverá, Adão. Aí é para todo homem. E quem é você para dar esse privilégio para Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Jonas Pimentel do Tabernáculo aqui, Sinomar Silveira, Luiz da Videira, Robson do Vale? Você está alimentando cães gulosos. Paulo disse que tem que trabalhar, ele não deu exemplo? Mas vocês, irmãos, não se cansam de fazer o bem. Eu vou ler até o fim, porque aqui tem algo interessante. O que tem de interessante aqui? Tem algo muito interessante aqui, nesse texto. O que é que tem de interessante? Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer, isso é doutrina, ao que estamos mandando nessa carta, veja bem quem está fazendo isso e se afaste dele, para que fique envergonhado. No entanto, não o trate como inimigo. Você está vendo aí? Quando Paulo diz assim, corte a comunicação, se afastar. Não visitar ele não vai visitar a sua casa, porque é um irmão que tem saúde, tem mãos, tem pés e não quer trabalhar. O preguiçoso vai morrer de fome. Quem não trabalha não come. Agora, já imaginou se o mundo chamado cristão, que foi a igreja romana que trouxe o dízimo, no concílio de Macon, lá nos Países Baixos, lá em Gália, uma parte da França, da Europa, no ano que 503, né? Para que os padres da igreja romana tivessem salário. Isso foi tão... A igreja protestante pentecostal gostou tanto que também adotou os dízimos, sendo que dízimo era para lá em Vaincrã, no livro de Levítico, é para os levitas. Nós não somos sacerdotes, somos colaboradores, obreiros. Sacerdote era levita lá no livro de Levítico, no livro de Vaincrã. E nós temos que dar exemplo. Eu não tenho aqui uma barbearia. Eu cobro R$25 para cortar cabelo. Mas se uma pessoa chegar aqui com R$10 eu corto, com R$20 eu corto, com R$5 eu corto, e às vezes eu corto até de graça, né? Porque o salão é meu, não estou pagando aluguel. Deus me deu essa profissão de cortar cabelo, fazer barba, né? Eu sobrevivo com isso. Você está me entendendo? Está a me entender? A coisa é séria, gente. O mundo chamado cristão, cristianismo, é igual ao judaísmo, islamismo, hinduísmo. É pagão. Não segue a palavra do Criador corretamente. Está indo para a grande tribulação. Aí fica dizendo, os do tabernáculo seguem a mensagem mombrando, disse que o aperto vai vir e vai colocar tudo em um aperto. Não quer estar na grande tribulação, não, gente. Você acha que vai conseguir ser aprovado na grande tribulação? Se a palavra original aqui, homem, está aqui para você saudar com um beijo santo, ósculos santos a vestido, túnica, parar de pagar dízimo para cão, devorador, lobo, voraz. E Paulo diz, quando eu morrer, Atos dos Apóstolos 20, lobos vorazes entrarão no rebanho e não vão poupar ninguém. Entrou. Mas ele diz que a sã doutrina volta, antes do arrebatamento. Só que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Não iria aplicar a doutrina. O mundo cristão está chegando no seu fim, né? Você tem um profeta Mirim agora falando de saravá, né? O Conselho Tutelar proibiu ele de pregar, mas ele disse que quando voltasse ia voltar mais terrível, né? Voltou com saravá, né? Miguel de Oliveira aí, né? Ainda bem que o nome do arcanjo Miguel não é Miguel, é Mihael. Tem nada a ver com igreja evangélica. O fim está chegando, gente. As últimas oportunidades para uma mulher usar túnica. E o véu, né? Parar de andar com roupas, porque mesmo no tabernáculo da fé, eu preguei lá, quase 17 anos, passou quase 14 anos, as mulheres usam roupa apertada lá. Igual linguiça toscana e calabresa lá, projetando seio, nada. Aqui nós usamos blusa, vestido, mas do que adianta? Tem que usar túnica e véu. A solução é a túnica e o véu. Porque esses vestidos aí, da moda, isso aí te projeta. Mulher cantora do tabernáculo, né? Pastor nenhum proíbe mulher de tabernáculo usar roupa igual linguiça calabresa, toscana, igual salsicha, né? Eles acham até bonito, né? Mas você fala aperto, né? É a grande tribulação que está vindo, gente. É a grande tribulação que está vindo. É a Rússia, o Gog, que está vindo para o Oriente Médio. E graças ao Criador Jeová, o nome Yehoshua Mashiach está aqui. O nome Yehoshua Mashiach está aqui. Sim.